acho que uma das melhores telenovelas que eu até hoje vi foi o Bem Amado com o Paulo Garcindo. E lembra-me o Bem Amado por uma razão, uma razão um pouco estranha. É que se eu quisesse arranjar para o lugar onde agora estou o nome certo, era o Mal Amado. O Mal Amado não é uma figura pública, não é um ator. O Mal Amado é um castelo. Ele nem é mal amado, é simplesmente o desamado. O desamado Castelo de São Jorge. Estou no Castelo de São Jorge, está aqui um letreiro que diz... Bem, o que o letreiro diz é isto. Instituto Geográfico Cadastral, Lisboa. Serviços Geodésicos. Uma alma caridosa acrescentou: o Batman esteve aqui. Esteve aqui o Batman, o homem morcego. Era uma coisa que eu não sabia, fiquei a saber. Quem cá tinha estado, e isso eu ouvi dizer, foi o Ulisses. Vou-lhes falar do Ulisses. E o Ulisses tem uma coisa de comum com o Batman. É que também nunca existiu, senão na imaginação de quem o inventou. Sabem que era um daqueles grandes heróis, andou lá na guerra de Troia. Até há quem diga que foi ele que teve a ideia do cavalo. O cavalo de Troia, parece que foi a ideia dele. Bom, tudo isso não vou agora contar. O que é certo é que quando ele vinha da guerra para voltar a casa, ele era rei da Ítaca, o caminho demorou 10 anos. O navio, não houve mal que não lhe acontecesse, teve para naufragar entre Sila e Caríbedes, esteve prisioneiro de uma amante ciumenta, enfim, aconteceram-lhe todos os males. Isso, os antigos não, mas os portugueses sempre disseram que entre muitos desastres até entrou aqui na Foz do Tejo e foi ele quem fundou Lisboa. É claro que isto estava-se mesmo a ver, pois ele era Ulisses, Lisboa chamava-se Ulisseia, Ulisseia é a cidade de Ulisses, então isto não é evidente, isto não se mete pelos olhos dentro. Bom, até ao século XIX, até ao tempo dos sábios, toda a gente disse que sim, que por aqui passou Ulisses. E a primeira coisa que ele fez, naturalmente, como os gregos faziam, foi um castelo. Bom, quando a ciência começou a tomar conta destas coisas, é claro que nunca houve Ulisses nenhum, claro que ele, mesmo na versão lendária, não se chamava Ulisses. Ulisses é um nome latino. Em grego chamava-se Odisseus. E daí que ao relato poético das suas aventuras, feitas por muitos poetas antigos, se tenha chamado o nome de Odisseia. Bom, isto é muito mais interessante do que julgam, porque assim, acho eu, agora é uma ideia minha, que diabo também posso ter ideias, não posso. Assim como de Odisseu nasceu um poema chamado Odisseia, assim de Luís nasceu um poema chamado Lusíadas. Lusi é o anagrama de Luís e os Lusíadas não são apenas a grande epopeia nacional, são fundamentalmente o relato da vida contada de uma forma transcendental do homem que a escreveu. Bom, mas não era isso que ia falar, ia-lhes falar do Ulisses que foi quem fez este castelo, que se calhar nunca por cá passou, porque quem cá esteve não foram gregos, foram outros, vamos também falar nisso. Eu achava muito simpático que realmente o Ulisses tivesse andado por aqui. E que diabo, se o Batman veio, porque é que o Ulisses não podia vir? Bom, mas é que não podia mesmo.
quando a gente fala na antiguidade, eu estou agora a pensar numa data concreta. 300 anos antes de Cristo. 3 séculos antes de Cristo. Há no Mediterrâneo 2 grandes ações colonizadoras. Uma é a dos gregos, que são aliados dos romanos, e a outra é a dos fenícios, os púnicos, que são inimigos ou concorrentes dos romanos. Ora bem, eles fizeram entre si um acordo e esta zona do mundo ficava fora da influência grega. Isto aqui era já o mundo dos fenícios. Os fenícios vinham lá do Mediterrâneo, do fundo do Mediterrâneo, e sem dúvida eles chegaram aqui. A propósito de fenícios, eu queria-lhes mostrar uma curiosa peça que existe em Lisboa. Quem a tem diz-me que é fenícia, que é uma divindade fenícia. Eu já a mandei examinar com cuidado. Parece que ela autêntica é. Agora, fenícia. Bom, a gente nestas coisas tem que ter sempre muito cuidado. Não imaginam a quantidade de falsidades que há no mercado a tentar os colecionadores. Bom, e ainda que ela seja antiga, parece que sim, pode ser fenícia ou cartaginesa, porque Cartago é uma colónia fenícia estabelecida no norte da África e foram, sobretudo, os cartagineses quem chegou aqui. Penso que sim, penso que aqui, nisto que hoje é o Castelo de São Jorge, houve um castro, uma fortaleza de mercadores cartagineses. Andavam por esse mundo a arrebanhar metais e a fazer os seus negócios. Foi aqui, neste sítio, talvez aqui mesmo onde eu estou, que os mais antigos colonizadores se instalaram e começaram aquilo que hoje é Lisboa. Depois de ser uma feitoria fenícia, foi uma cidade romana. Não há dúvida nenhuma de que Lisboa foi uma importante cidade romana. Aliás, foram os romanos que lhe deram o nome, porque de Ulicipo veio depois Ulicipona, e é deste Licipona que veio a dar o nosso Lisboa. Era um município, sabe-se que esta gente fazia muito bons negócios. Eu penso que isso tinha a ver com 2 coisas. Por um lado, era a exportação dos ricos produtos agrícolas da região de Santarém. Saía aqui tudo pela Barra do Tejo. E por outro lado, era o peixe. Há por aí à volta mesmo, perto aqui do castelo, há setárias, onde eles faziam a tal magnífica pasta de peixe que ia para Roma. E sem dúvida aqui na colina do castelo eram os lugares nobres da cidade romana. Bom, mas de tudo isso hoje não resta pedra sobre pedra. Nem sequer há um museuzito para nos lembrar como isso foi. Não há e devia haver. Eu vou-lhes agora falar da Lisboa cristã, da Lisboa conquistada em 1147. Com a conquista de Lisboa relaciona-se o episódio da morte de Martim Muniz. Como sabem, há uma lenda segundo a qual ele morreu entalado nestas portas. Agora já não é portas, porque elas eram 2, mas levaram uma, acho que foi para mais ninguém se entalar. A lenda é esta: diz que quando estavam a atacar Lisboa, aqui nesta porta, Martim Muniz, que era um valente fidalgo, meteu o ombro, ficou entalado, aguentou firme e, apesar de estar acutilado, trespassado pelas lanças dos agarenos, deixou-se matar ali,
mas com o próprio cadáver fez calço, as portas não fecharam, e foi assim que os cristãos entraram e Lisboa foi conquistada. Bom, esta história é muito conhecida, e está contada além. Aquela lápide que vê na porta tem uma cabeça em cima. A cabeça é curiosa. E o que é que se diz? Aquela cabeça foi mandada fazer pelo próprio Dom Afonso Henriques. E a lápide foi lá mandada pôr por um homem que diz que é 14º neto. Imaginem, 14º neto, por varonia, do Martim Muniz, e recorda ao feito. Bom, isto tem sido muito discutido. Claro, veio o Alexandre Herculano e mostrou o completo disparate que tudo isso é. Pois é evidente que nós conhecemos muito bem a conquista, como se passaram. Houve vários relatos da época, não morreu nenhum Martim Muniz. A única verdade é esta. A esta porta, desde há muito tempo, talvez mesmo desde o século XII, chama-se Porta de Martim Muniz. Bom, mas eu acho que lá na minha terra também, à minha porta, dizem que é a minha porta. E eu não fiquei, nem espero, ficar lá entalado. Para uma porta ter o nome de uma pessoa, há muitas razões. É porque a pessoa vive ali, porque a pessoa passa por ali, porque a pessoa está incumbida a defender aquela porta. Tudo isso pode ter acontecido. Mas, reparem, depois há um outro facto, é que o nobiliário do Conde Dom Pedro, que é do século XIV, tem uma frase que dá a entender que Martim Muniz pode ter morrido aqui. Mas isso já é a verdade a transformar-se em lenda. Aqui é a certidão de um fidalgo, de um ilustre fidalgo, porque quem pôs aquilo ali é o segundo conde do Castelo Melhor, um homem eminente sob todos os aspectos, mas não resistiu à tentação vaidosa de anunciar ali o sacrifício heroico do seu 14º avô. Depois do Dom Afonso Henriques, o castelo nunca teve grande sorte. O Dom Afonso Henriques preferia estar lá em Coimbra, era a cidade predileta. Depois o filho dele, Dom Sancho I, a mesma coisa, é também um rei coimbrão. O neto dele, o Dom Afonso II, a mesma coisa. O bisneto Sancho II, também Coimbra. Depois é preciso vir o bolonhês, faz a revolução, e esse sim, apoiado aqui pela gente de Lisboa, esse gostou de Lisboa e viveu aqui no castelo. Também esteve aqui o filho dele, o Dom Dinis. Agora, quando o castelo teve realmente brilho, eu penso mesmo que foi nessa altura que se construiu aquilo a que depois chamaram a Alcáçova Real. É no tempo de Dom João I. Era um belo edifício com arcadas, com duas torres ao lado, pendurado sobre a cidade, muito no tipo do Castelo de Leiria. Essa é a época dos castelos dominando as planícies. Mas também, logo a seguir, veio os tempos maus de Dom Afonso V. O Dom João II nunca deve ter posto aqui os pés, porque andou sempre por Setúbal, ele não gostava de Lisboa. O Dom Manuel, sim. Foi até aqui que lhe nasceu o filho Dom João III, e para animarem a rainha que estava de parto, chamaram um rapaz com muito jeito, que fazia coisas que toda a gente se ria. E por isso se diz com razão que aqui nasceu o teatro português, porque o nome do rapaz era Gil Vicente. Primeiro auto Gil Vicentino foi representado aqui no castelo. Bom, há ainda o tempo de Dom Sebastião. Dom Sebastião também gostava de estar aqui no Paço, mas depois isto foi-se esbarrondando, o século XVII e XVIII não tem nenhuma presença real. É no século XVIII que o Pinamanique põe aqui a Casa Pia, como sabem, era naquela altura, depois foi uma escola modular, mas nasceu como um
um reformatório de toda a escória e toda a vadiagem da cidade, quando eles andavam por aí a dormir debaixo dos bancos e à sombra dos portais, o bom intendente pegava neles e punha-os no castelo. Mas aqui ensinava-os a trabalhar e conseguiu realmente reabilitar muita gente. Bom, vêm os franceses, expulsam a Casa Pia, isto era tudo quartéis, eu ainda conheci isto aqui, tudo cheio de quartéis. Depois em 1940 o ministro Duarte Pacheco mete aqui os bulldozers, foi tudo raso e nesta altura fizeram os jardins, plantaram estas árvores que enquanto eram pequeninas eram bonitas, agora atulham isto tudo, a gente já nem vê o castelo. Bom, e hoje é isto que vê, é um jardim pelintra com uns patinhos nos lagos, não há um centro de cultura, não há sobretudo um museu de Portugal, porque eu penso que este é o sítio de Lisboa ao qual vem mais gente que quer ouvir falar de história. E o que é que este castelo tem para lhes dizer? Como sabem, o castelo chama-se hoje Castelo de São Jorge. E quem lhe pôs o nome Castelo de São Jorge foi o rei Dom João I. Bom, costuma dizer-se que foi a aliança inglesa, vieram realmente os ingleses para o ajudar na sua guerra e que ele adotou como padroeiro São Jorge. Isso é muito possível. Em todo caso, é preciso não esquecer que o primeiro bispo de Lisboa, escolhido pelo Dom Afonso Henriques, logo depois da tal conquista, era um inglês. E os ingleses são muito devotos do São Jorge. E eu digo isso pelo seguinte, é que o filho de Dom Afonso Henriques, o Dom Sancho, quando fez o primeiro testamento, que é de 1189, deixou o cavalo que tinha ao São Jorge. Um cavalo para o São Jorge. Mas nem por isso Dom João I está menos ligado à história deste castelo. Ele já estava velho, adoeceu, compreendeu, estava fora de Lisboa, e compreendeu que era a última doença, percebeu que ia morrer. Conta o Fernão Lopes que então quis morrer como um rei e se fez transportar aos espaços que estavam a acabar de ser construídos aqui no castelo e realmente aqui morreu. Essa morte tem um momento profundamente dramático que conhecemos por um documento do filho, de Dom Duarte. Ele morreu a dizer aos filhos que continuassem a guerra da África, que continuassem a empresa de Ceuta, que continuassem a guerra contra o Islão. O Dom Duarte diz expressamente disto. E finalmente disto foram as derradeiras palavras que nos bem pôde dizer que muito nos constrangiam a proceder nesta conquista. Quer dizer, o velho rei de Ceuta, à hora da morte, exorta aos filhos a continuarem a guerra africana. Bom, como sabem, é esse mandato supremo que vai conduzir à tragédia de Tânger, onde ficou preso e acabou por morrer o infante santo Dom Fernando. Depois do Dom João I, o rei que mais ligação tem com o Castelo de São Jorge é, sem dúvida, Dom Manuel. Gostava de lhes dizer que o rei Dom Manuel é este que está atrás de mim, solene, com o seu grande manto sobre os ombros. Bom, infelizmente não sei se é ou não é. Vejam lá como é o destino das estátuas. Cada estátua foi feita em 1933, por qualquer razão não a quiseram, ficou encerrada ao abandono num armazém
camarário durante longas décadas, até que, há poucos anos, a foram buscar, e bem, e a puseram aqui no Palácio, enfim, e passa por Dom Manuel. Se Dom Manuel não era assim, também não seria muito diferente, e não é grande o problema que isso vem levantar. Esta figura está ali sentada no seu trono e recorda que foi aqui, no Paço da Alcáçova do Castelo de São Jorge, que o rei Dom Manuel recebeu Vasco da Gama, que vinha de longe, tinha acabado de descobrir o caminho marítimo para a Índia e vinha dar contas disso ao seu rei. Há um cronista que conta que o rei ouviu felicíssimo, naturalmente, essa notícia, porque essa notícia alterou o destino histórico de Portugal. E à despedida estendeu a mão, deu-lhe a mão a beijar e lhe disse então adeus, Dom Vasco da Gama. Dom era um tratamento dos nobres da mais alta condição e representava o prémio pela grande façanha marítima que o navegador português acabava de concluir. Mas é claro que são inúmeros os episódios históricos que se passaram aqui neste lugar. Eu não posso recordá-los todos, mas havia uma coisa que não queria deixar de dizer. Era numa destas torres, precisamente a que chamavam a Torre Albarrán, que o rei Dom Dinis guardava o seu tesouro, o seu haver. Chamavam-lhe por isso a Torre do Haver. É claro, o haver do rei eram grandes arcas com os rolos de moedas de ouro, mas eram também as listas das propriedades que o rei tinha e das rendas que tinha a receber e das cobranças. Era todo um registro que era o tombo das suas propriedades. Por isso, a Torre do Haver se chamava também a Torre do Tombo. E foi aqui a primeira Torre do Tombo portuguesa. Era lá que se guardavam inúmeros documentos, a essa altura, tudo quanto era muito antigo, tudo quanto era a nossa memória ia para a Torre do Tombo, mas no terremoto de 1755 a torre ruiu e quem valeu foi o então guarda-mor da torre, o grande Manuel da Maia. Já era um homem de muita idade nessa altura, pois apesar disso, com uma decisão extraordinária, ele conseguiu voluntários que o ajudaram a transportar rapidamente os documentos para um barracão que fez aqui mesmo. Depois lá obteve licença para levar, só por uns meses, enquanto se não faziam a Torre do Tombo, para umas dependências do mosteiro de São Bento. É claro, os mesitos fizeram-se anos, isto foi em 1755, ainda não há meia dúzia de anos, que ela mudou de lá para a verdadeira Torre do Tombo. Isto é para ver quanto tempo demoram as coisas em Portugal. Bom, mas sempre acabam por se realizar. E é melhor tarde que nunca. Eu fico à espera que também aqui, neste castelo que durante tanto tempo nos serviu de memória, se possa um dia ler a história inteira de Portugal.